Uma boa noite a todos que nos acompanham aqui presencialmente ou nos acompanham de seus lares. Estamos aqui na segunda noite da nossa Primavera Espírita, que é esse trabalho que nós começamos no ano passado, planejado e colocado em ação por 2 grupos da nossa casa, que estudam as obras de Joana de Ângeles. E o Setembro Amarelo, como mundialmente já é conhecido como aquele mês de reflexões sobre a valorização da vida, então começamos no ano passado e estamos trazendo a segundo ano esse trabalho onde recebemos esses companheiros que já têm uma jornada a mais que nós no conhecimento dessa doutrina, de reflexões que possam nos ajudar a nos sustentar diante das provas, das expiações da nossa existência. Vamos abrir a noite de hoje com uma tradicional prece. O problema que te preocupa talvez te pareça excessivamente amargo ao coração, e tão amargo que talvez não possas comentá-lo de pronto. Às vezes a sombra interior é tamanha que tens a ideia de haver perdido o próprio rumo. Entretanto, não esmoreças. Abraça o dever que a vida te assinala. Serve e ora. A prece te renovará energias. O trabalho te auxiliará. Deus não nos abandonará. Faze silêncio e não te queixes. Alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá. Por meios que desconheces, Deus permanece agindo. Emmanuel. Nós queríamos também divulgar um trabalho semelhante a esse, de valorização da vida, que é um seminário que a Liga Espírita Pelotense estará promovendo no dia 27 de setembro. Depois nós vamos fixar esse cartaz lá no mural, na entrada, para quem quiser ter mais informações, onde terão 3 palestras. Dr. Sérgio Lopes, um conhecido nosso, já da nossa casa, a Lizarbe Gomes e o João Alberto estarão a partir das 14 horas, dia 27 de setembro de 25, lá na sede da Liga Espírita Pelotense. O ingresso para participar é no valor de R$40. Então, alguém quiser mais informações, deixaremos fixado ali no nosso mural. Na noite de hoje, estamos recebendo na nossa casa a Daniela, diretora da Quinta Crena, né? O nosso querido irmão, nosso companheiro de tantas jornadas já nessa casa, o Cláudio Dávila, que é trabalhador do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, junto com sua esposa, Laura, que mais uma vez vem nos trazer a sua mensagem, que com certeza, pelo que já conhecemos do Cláudio, nos deixar grandes reflexões, como sempre tem sido, porque a palestra boa não é aquela que nos encanta o momento, o palestrante em si, mas é aquela que quando nós saímos por aquela porta, ela fica nos questionando, ficamos refletindo e algumas palavras ficam ecoando em nosso pensamento. E o Cláudio, sempre que vem aqui, tem feito isso com todos nós que o assistimos. Então, Cláudio, que a espiritualidade te inspire, que seja bem-vindo mais uma vez. A palavra é contigo. Obrigado. Prazer, Cláudio. Boa noite. Boa noite. Sim,
Muito bom. Então, meus queridos, é um prazer estar aqui de novo, nessa casa que nos abraça, com tanto amor, com tanto carinho. Então, eu sempre gosto de dizer que a gente se sente abraçado já na chegada aqui de Canguçu. Então, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos vocês. Que o Mestre Jesus, a espiritualidade, nos inspire neste encontro tão especial, que é a segunda primavera espírita, né? Onde nós vamos falar de vida, mas não da vida que apenas passa, mas da vida que pulsa, que ensina, que nos chama a prosseguir, mesmo quando parece que o chão vai sair debaixo dos nossos pés. Então, meus queridos, eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Talvez tenha vindo com o coração leve, com o coração angustiado, mas eu te dou uma certeza entre tantas certezas que a doutrina dos Espíritos nos dá. Você está exatamente onde deveria estar. Você está exatamente onde deveria estar. Entre tantos, você está aqui hoje. Entre tantos, nós temos vários nos assistindo online. Você está aqui hoje. Alguém te chamou, talvez não com palavras, talvez com lágrimas, talvez com um abraço silencioso na rua, a divulgação na rádio, um livro que caiu em tuas mãos, ou uma dor que te trouxe até as portas da casa espírita. Entre tantos, você está aqui hoje. Emmanuel, na obra Fonte Viva, ele nos fala que toda alma é chamada por Deus, mas poucos escutam e menos ainda atendem. Você atendeu, mas por quê? O que te fez mudar de rumo? Ah, Cláudio, mas eu vim ouvir aqui pelo meu irmão, eu vim tomar um passe pela minha irmã. Ah, mas era o Joãozinho que deveria estar aqui para ouvir a mensagem. E muitas das vezes nós acreditamos que só estamos aqui para ajudar o outro, mas nós também estamos sendo curados. Nós também estamos sendo curados. Então, meus queridos, esse é o momento de olharmos para dentro de nós e dizermos: você importa, sua vida importa. Há pessoas que te amam, que precisam de você, que aguardam o teu abraço. E esse abraço, ele pode ser mais terapêutico de que 1000 palavras. Muitas das vezes eu só quero que tu me abrace, eu só quero que tu me ouça, eu só quero desabafar contigo, eu não quero mais nada. Muitas vezes eu só quero a tua atenção, o teu abraço. Senta aqui comigo. Por isso, meus queridos, nós vamos caminhar juntos em reflexões sobre saúde emocional, espiritualidade, para que possamos sair daqui mais conscientes, mais solidários, mais fortalecidos. Como disse Joana de Ângeles, não desista da vida, porque ela é o caminho da tua evolução. Então é isso, é seguir em frente. Mesmo quando parecer faltar as forças, é seguir em frente. Esse é o momento de olharmos para as relações que nos sustentam e que nos desafiam e percebermos o que realmente dá sentido à nossa caminhada. O amor que oferecemos, a esperança que cultivamos, a fé que nos ergue no momento da queda,
Não são as conquistas materiais que dão sentido à vida. São os vínculos que construímos na nossa caminhada. São os gestos de carinho que deixamos no coração de outros. A coragem com que escolhemos caminhar. A coragem. Então eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Coragem. Combinado? Coragem. Que nós vamos buscar ela depois. Porque no fim, meus queridos, não é o que juntamos, mas o que compartilhamos. O que dá sentido à vida não é o que exibimos ao mundo, mas é o que sentimos aqui, ó, na alma. Não é o que possuímos, mas é com quem caminhamos lado a lado. Dorador, alegria, alegria. O verdadeiro sentido da vida, meus queridos, é o que deixamos no coração dos outros. Está no amor que oferecemos, nos laços que criamos, nas mãos que seguramos, nos abraços que damos, sem medo de nos doar. Então eu pergunto para cada um de nós aqui, o que realmente dá sentido à vida? Será que é apenas o trabalho, as conquistas pessoais? Ou será que o sentido maior está nas pessoas que amamos? Ou nos momentos que conseguimos amar apesar das dores? Ou nas vezes que escolhemos perdoar ao invés de ferir? Ou nas vezes que conseguimos vencer a nós mesmos e continuar amando apesar dos pesares? Como nos diz o apóstolo Paulo, o bom combate é comigo mesmo. Esse cara difícil, complicado muitas vezes. Amados, queridos irmãos, o mundo precisa de bondade, de escuta, de paciência. E cada um de nós pode ser um pedacinho de paz no ambiente em que vive. Que cada lar aqui presente, que cada lar online que estão nos assistindo, seja um farol de amor e humanidade aonde quer que esteja. Porque o que nos une aqui, meus queridos, é maior do que qualquer diferença. O que nos une aqui é o desejo de viver melhor. É o desejo de amar, ser amado, de valorizar aqueles que caminham conosco. Emmanuel nos recorda que ninguém pode desprezar a própria vida, porque ela não nos pertence apenas. Pertence a Deus, à família espiritual, àqueles que dependem de nós. A vida, meus queridos, é patrimônio divino e ela deve ser administrada com responsabilidade e amor. Nós estamos reunidos aqui, é uma oportunidade preciosa de refletirmos sobre esse dom sagrado concedido por Deus. Vida. Ah, Cláudio, mas não é fácil, Cláudio. Claro que não é fácil. Eu tenho muitos conflitos, Cláudio. Claro que não é fácil. Mas também é claro que todos nós carregamos uma história repleta de encontros, afetos, desafetos, silêncios, desafios, aprendizados. Isso é a vida se manifestando de diversas maneiras. E um dia somos pedra bruta, no outro somos amável, triste, alegre, enfim. Joana de Andes nos fala que esses sentimentos são válidos. Esse turbilhão de sentimentos são válidos. Faz parte da experiência humana. Tudo isso chama-se vida. O problema não é sentir esse turbulhão de sentimentos, é o que fazemos com ele. Esse é o problema.
É o que fazemos com esse turbilhão de sentimentos que vem até nós. Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes acordamos sem forças? Ah, Cláudio, dói, eu sei que dói, e dói muito. Todos nós temos cicatrizes, algumas visíveis, outras escondidas, mas nenhuma cicatriz é em vão, meu irmão. Elas contam as histórias de lutas vencidas. Jesus mostrou suas cicatrizes, mas não como marcas de derrota, mas como testemunho vivo de vitória sobre a dor. O nosso modelo, o nosso guia. A vida sempre nos chama, meu irmão. Às vezes pela dor para despertar, às vezes pela fé para nos sustentar, outras pela esperança para nos iluminar. Mas todo chamado é para nos lembrar: você não está sozinho. Você tem um propósito. Você pode se erguer outra vez. Quem nunca chorou no silêncio da noite? Sabe aquela dor que parece nos esmagar por dentro? Sabe aquela dor que te corrói no peito? Mas ela também te refaz, amanhã é outro dia. A dor, ela nos convida a mudar de rota, a revisar escolhas, buscar o que realmente importa, meus queridos. Cláudio, alô, Cláudio, por aqui não. É por aqui, Cláudio. Meus queridos, talvez ontem você errou, ou eu errei. Talvez ontem ou hoje você caiu, mas o amanhã sempre virá. Então levante-se, recomece. Jesus sempre dizia: vai, a tua fé te salvou, levanta-te e anda. Recomeça, mesmo sem vontade, mesmo sem forças, mesmo chorando, porque quem insiste, meus queridos, ressuscita por dentro. Cada batida do teu coração é Deus dizendo: filho, ainda não terminei a obra que comecei em você. Coragem! Veja, filho, ainda não terminei a obra que comecei em você. Qual é a palavra que eu pedi para guardar no coração? Alguém lembra? Coragem. Vai ganhar um abraço depois. Coragem. Meus queridos, então tenha coragem para viver, mesmo quando tudo parece difícil. Coragem para recomeçar, mesmo depois de falhar. Coragem, meus queridos, para cuidar da vida. Coragem, porque viver é o maior ato de fé e amor que podemos oferecer a Deus. Isso é a lei do progresso, sussurrando. Cláudio, segue firme, Cláudio. Cláudio, não desiste, segue. Então nós podemos e devemos ter coragem para enfrentar os nossos medos, ajudar quem sofre, ajudar a levantar depois da queda. Quantas vezes olhamos para a dor como inimiga? A dor nos educa, meus queridos. O amor nos ilumina, mas a dor, ela nos educa. Quantas vezes a gente pisa, a gente machuca, somos deselegantes com as pessoas, nos sentimos muitas vezes um ser superior que pode humilhar, que pode pisar, vê se a vida não vem, não te coloca de joelho e tu não sai pedindo perdão. A dor está te dizendo: Cláudio, não é assim. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Meu irmão me lembrou dessa frase agora quando chegamos.
Como é que é? E a base, a si mesmo é a base. E essa base, família. Isso é vida. Emmanuel nos lembra, meus queridos, que a dor é a grande mestra das almas. Final de novembro do ano passado, todos nós temos as nossas dores. E eu vou contar a minha, hoje eu vou contar a minha. Eu não contei em abril e hoje me veio para contar. Final de novembro do ano passado, a gente se envolve com todas as pessoas. Você sabe o que eu vou dizer, a gente tem esse perfil que vai para cima da vida e vai ajudar todo mundo, abraça todo mundo e vamos lá e vamos resolver o que está precisando. Pá, liga para o Cláudio resolve, o que tu acha, vamos lá. E em dado momento, eu tenho uma paralisia. O nome é paralisia de Bell, que chama. Me paralisou todo esse lado aqui. Levantei de manhã e eu, não falava direito, não conseguia beber água. E eu, fomos para o médico e o médico detectou. Fiz um monte de exames e medicamentos e ultrassom e raio-x e descartando questões neurológicas e tal, paralisia de Bell. Sabe por quê, Cláudio? Pico de estresse. Eu esqueci de mim, meus irmãos. Eu estava cuidando de todo mundo, eu esqueci de mim. Eu achei que eu tinha nervos de aço. Eu achei que eu era o Superman e eu esqueci de mim. Eu quis abraçar o mundo e esqueci de mim. E aí, como eu gosto de palestras que te eleva. Vem cá, meu irmão, vamos sacudir, vamos para lá. Então eu tive que usar em mim. Eu estou passando pela minha dor, agora eu estou passando pela minha dor. Então eu tenho que dar o exemplo para mim. Silenciei, me recolhi, cancelei vários compromissos e sentei à cama. Eu e minha esposa reforçamos o evangelho e me vinha aquela frase: Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, o que tu queres que eu faça, Senhor? E no outro dia, eu estava quieto aqui, meu Deus, e agora? E como todo ser humano, eu sou vaidoso, ainda estou trabalhando com Kardec para aliviar mais a minha vaidade. O nego velho gosta de estar sempre bem bonitinho, cheirosinho e tal. E eu, pai, agora esse rosto todo paralisado aqui, caído assim, meu Deus. E aí o médico lá me botou um monte de bandagem aqui, eu estava querendo meter aqui para os nervos trabalhar e tal. E meu Deus, e agora nem me olhava mais no espelho e aquela vaidade me corroendo e eu a tristeza me batendo. E aí quando eu vi, toca meu celular. Alô? Tem um preto velho aí? E eu comecei a rir. E aquilo começou a me dar um calorão. E um calorão. Era meu amigo e irmão Ramatiz me levantando e estendendo a mão. Vem cá, meu guri, vamos trabalhar. Tu tá pensando o quê? Quando tu me ligou, meu irmão, eu estava mal. Eu estava ali, triste, sendo corroído, sendo espancado. Esse cara aqui me ligou. Vamos trabalhar, meu irmão. Esse aqui, meu amigo e irmão, que a gente tem um carinho especial pelo outro. E eu nunca me esqueço que um dia ele estava aqui, mas eu estou vendo um preto velho daqui, então a gente tem essa brincadeira gostosa, amorosa entre nós. E aí quando ele me liga, eu comecei a rir, gente. Comecei a sorrir, dentro de dias eu já estava fazendo palestra de novo. Aquilo me deu uma força. Quando eu ouvi a voz desse cara, ele não sabe disso, eu não falei para ele, estou falando agora para ele. Aquilo me entrou aqui, que me preencheu, me deu um calorão que eu levantei da cama e segui andando. Vamos trabalhar, meu. Eu nem sabia se eu ia estar bom em abril aqui, eu nem sabia. A espiritualidade usando essa casa, esses irmãos, esse irmão do meu coração aqui, que a doutrina espírita me deu, para me levantar.
Eu estava no bom combate comigo mesmo, meus irmãos. A dor, eu estava vivendo a minha dor. E naquele momento, Senhor, o que tu queres que eu faça? Meu amigo Ramatiz, vamos trabalhar, cara. E aí, abriu aqui, vamos embora. Dentro de 10 dias certinho, está aqui minha esposa, eu já estava lá no CEPAC. E cheguei lá no CEPAC, não era nem para fazer exposição. Cheguei no CEPAC para ficar quietinho, tomar um passe, e o palestrante não apareceu. A casa inteira me olhou. Cláudio, contigo? Mas será que eu consigo? Meu irmão, peguei o evangelho e vamos lá e segui falando. E estou falando até agora, não parei mais. E hoje nós vamos falar 2 horas. Vê se essa doutrina não é maravilhosa, meus queridos. Imagina se eu entro naquele estado de revolta. Imagina se eu me revolto com Deus. Imagina se eu entro no estado de procurar um culpado por aquilo que aconteceu comigo. O espírita é aquele que toma as suas más inclinações. Nós estamos domando nossas más inclinações. E é diário esse combate, como nos diz o apóstolo Paulo. E aí eu te digo de novo, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu estava sentado à cama, de cabeça para baixo, e aquilo firme, meu Deus, Senhor, o que tu quer que eu faça? O que tu quer que eu faça? Alô, vamos trabalhar, meu irmão, sai daí, vem. Então, meus queridos, se o sofrimento fosse inútil, Deus seria injusto. Mas Ele é Pai, Ele é perfeito. Então, cada lágrima tem endereço certo. Cada ferida é uma aula silenciosa que a gente tem. E não se trata de castigo, não. A dor nos ensina humildade, paciência, solidariedade. Então nós precisamos passar pela dor do outro para a gente saber o que é. Porque muitas vezes a gente julga demais as pessoas. Mas como assim? Passa pela dor para tu ver o que é. Tu tem que passar por ela. Então, meus queridos, por tantas dores, essa é a segunda maior dor que já me ensinou algo que vai ficar para a eternidade. Então, todos nós temos aquela dor que nos ensinou algo que fica para a eternidade. E essa vai ficar para a eternidade para mim. Essa me doeu. Mas também, essa foi a maior honra, a maior glória, a maior vitória da minha vida. E através da doutrina dos Espíritos. Te amo, meu irmão. Te amo. Foi usado, o cara foi usado pela espiritualidade para chegar em mim. Então, meus queridos, quando nós nos deixamos tocar pelo amor, Ele nos ilumina. Então eu pergunto a você, qual é o teu porquê? Tu sabe qual é o teu porquê? Qual é o maior motivo que te faz levantar da cama todas as manhãs? Esse é o teu porquê. Então vai pensando no teu porquê de todos os dias. Qual é a chama que sustenta o teu coração quando parece tudo desmoronar? Será que é apenas o trabalho, o salário, as contas que tu tem que pagar? Ou será algo que ultrapassa o visível? Porque quem encontra o seu porquê, meus queridos, suporta qualquer como. Quem encontra o seu porquê, suporta qualquer como. Mas como assim, Cláudio? Por que eu, Cláudio? Por que comigo? Por que não com ele? Por que não com ela, Cláudio? Por que comigo? Tá, mas por que não contigo? Mas por que não comigo? Só porque eu estudo? Só porque eu palestro? Por que não comigo? E isso eu aprendi com o Raul e Divaldo Franco. Aprendi mesmo, porque eu começava a me questionar.
Gente, mas como assim? Como assim aconteceu isso com o Raul Teixeira, gente? Com um palestrante espírita renomado, como assim? Eu questionava isso, mas como assim, gente? Tá, mas e por que não eu? Por que não eles? Por que não o outro? Então, meus queridos, a dor, ela dói menos quando a alma encontra sentido nela. Quem tem alguém para amar, uma missão a cumprir, uma fé em algo maior, consegue suportar o insuportável. Tenha certeza. E quando os filhotes ficaram sabendo, e netos, aquilo, e aqueles abraços, e aquele carinho, e aquelas ligações, e aí, o que tu precisa, isso, aquilo, gente, foi maravilhoso isso. Não quero passar de novo a dor, tá? Mas foi assim, ó, a base que o meu irmão falou. A base que nos sustenta. Muito carinho, muito abraço, muita fé, muita prece, muito evangelho. Então, quem tem alguém para amar, alguém para cumprir uma missão junto, aquela fé em algo maior, consegue suportar o insuportável. E nós, espíritas, sabemos disso. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Evoluir, amar e servir. Evoluir, amar e servir. Se hoje eu respiro, se hoje eu caminho, é porque Deus me concedeu mais uma chance. Então eu pergunto, como estou usando esse bem precioso chamado vida? Você já se perguntou isso? Como é que você está usando esse bem precioso chamado vida? O que eu faço com o meu tempo? Com os afetos, com as oportunidades? O que eu estou fazendo? Você já fez a reflexão? Porque Deus nos confiou a vida para administrarmos com responsabilidade e devolvê-la com amor. Mas no momento certo, definido por Ele, não por nós. Percebe? Por isso eu pergunto de novo. Qual é o teu porquê? Será que é a família que precisa do teu sorriso, o teu abraço? Será o evangelho que pede mãos para semear a luz? Tem muita vaga aqui na casa para trabalhar e para estudar o evangelho. Tenho certeza, pode vir. Ou será que é a própria alma que clama por crescer muito mais? Qual é o teu porquê? Se você sabe o teu porquê, agarra ele firme, com todas as forças. Ou, quando você encontrá-lo, tenha certeza que nenhum obstáculo vai deixar você abalado. Quando descobrires o teu porquê, a tua vida vai ganhar mais sentido. E verás que mesmo em lágrimas, tu é capaz de vencer. Quem encontra seu propósito nunca está sozinho. Caminha com Deus. Você já achou o seu porquê? Então, meus queridos, não importa quantas vezes caímos. Não importa. O que importa é quantas vezes vamos levantar. E isso que importa. A vida, ela sempre nos dá outra chance. Se hoje eu fracassei, amanhã eu tenho uma nova página para reescrever. Deus, ele não nos condena pelo passado. Ele nos convida ao recomeço. Como nos diz Chico, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Meus queridos, muitas das vezes,
O que destrói não é a dor em si, mas o silêncio em que ela é vivida. Aquilo vai acumulando aqui dentro, ó. Vai acumulando, vai acumulando. E o grito não sai. A lágrima escondida, o sorriso, a solidão disfarçada de sorriso. Nós estamos vivendo tempos de pressão, incertezas, desafios que pesam na alma. O silêncio da dor, meus queridos, tem sufocado muitas almas. Mas a dor, ela tenta nos calar, mas a fé nos convida a falar. O sofrimento tenta nos abater, mas a esperança nos convida a levantar. Deus conhece cada lágrima e nos oferece força para que possamos prosseguir, renascer a cada manhã. Nenhuma alma está sozinha, nenhuma alma senta-se sozinha, porque mesmo nas noites mais escuras, a presença divina é chama que nos ilumina. Cada um aqui, meus queridos, pode ser um instrumento divino. O teu sorriso pode impedir uma queda. Nós precisamos ser a voz que consola, o ombro que acolhe, o sorriso que devolve a esperança para aqueles que se achegam a nós. A tua palavra pode salvar um coração. O teu abraço pode arrancar alguém da beira do abismo. Nós somos instrumentos de Deus, meus queridos. Nós somos todos instrumentos de Deus para lembrar o outro que vale a pena viver, sim. Vale a pena viver e muito. Quando escutamos, meus queridos, um coração cansado, que possamos ser o silêncio amoroso de Deus. Quando escutamos alguém que chora, que possamos ser o consolo de Deus. Quando abraçarmos quem se sente invisível, que possamos ser o colo de Deus. Viver, meus irmãos, é o maior ato de coragem que podemos oferecer ao Criador. E é exatamente por isso que estamos aqui, para gritar ao mundo, não com palavras vazias, mas com atitudes concretas, que viver vale muito a pena. Estou me fazendo entender? Tranquilo? Seja a voz que recorda, seja o abraço que sustenta, a luz que impede alguém de desistir. Porque todos nós, sem exceção, somos parte das mãos divinas que levantam o outro, meu querido. Que nesta noite a gente possa fazer aquele compromisso. Não apenas seguir adiante, mas também ajudar alguém a seguir. Porque muitas vezes nós temos aquele hábito, né? Pá, já vem fulana falar desses problemas. Pá, diz que eu não tô. Pá, já mandou o WhatsApp, olha aqui. Só pode estar falando de alguma coisa. Só vem reclamar da família, só vem não sei o quê. Ah, não aguento mais ser ouvido. Tá, mas e se é tua amanhã? Se é tua amanhã, meu querido, como é que vai ser? Viu como todos nós precisamos uns dos outros? Então, que possamos testemunhar que a vida é sagrada, única, insubstituível. Viver é servir, meus queridos. E a vida só tem sentido quando a gente se doa. A vida só tem sentido quando a gente se doa. Porque viver só para nós mesmos é um vazio aqui, ó. É um vazio. Agora, quando vivemos uns para com os outros e para os outros, a gente alcança a plenitude. Valorizar a vida é descobrir um sentido maior, que vai além do sofrimento, meus queridos. E o Evangelho nos lembra, olha, faz uma análise, só nessa semana, quantas vezes tu sorriu e quantas tu chorou. Vê se tu mais sorriu do que chorou.
Nós é que potencializamos o sofrimento. Então, mesmo em lágrimas, nós precisamos entender: honrar a vida é transformá-la em caminho de luz. Nunca pensem que a vida não tem valor. Ela é preciosa. Cada batalha, cada vitória, cada missão nos foi confiada, meus queridos. E Kardec nos mostra que, quando rejeitamos a vida, nós estamos desprezando a oportunidade que nós suplicamos lá antes de reencarnar. Muitos de nós tivemos a oportunidade de construir esta reencarnação. Eu quero vir nessa família, eu quero vir assim, quero vir assado, etc, etc. Tá, mas agora aqui, deu zebra, quer mais? Não! Como assim? Tu ajudou a construir essa reencarnação. Então, meus queridos, quando honramos, mesmo em lágrimas, transformamos essa existência em caminho de luz e redenção. Podemos e devemos honrar a vida. Por isso, se hoje a vida pesa nos ombros, lembre-se, nós estamos exatamente onde precisamos estar para crescer, para aprender e se aproximar de Deus. Quantos vivem presos ao passado? Presos em culpas, em rancor, em mágoas. Eu não consigo esquecer, Cláudio, o que ele me fez. Quanto tempo faz? Mais de 40 anos que eu não perdoo meu irmão, minha irmã. Puxa, mais de 40 anos. E te aposto que ele está louco para te abraçar. Muitas vezes tu está sozinha, tu está triste, louco para telefonar, e teu orgulho não deixa. Reconcilia-te com os teus desafetos enquanto estás a caminho, meu querido. Quantas pessoas se perdem no futuro, ansiosos por algo que ainda nem chegou. E nós somos assim, né? Segunda-feira quero falar contigo, tem problema para resolver. Meu Deus, já morri na sexta. Chega segunda-feira lá, não era nada do que tu passou o fim de semana sofrendo. Não tinha nada a ver. Olha o que a gente faz, gente, com nós mesmos. Não, e às vezes tocamos terror na família, né? Não, porque é segunda, porque não sei o quê. Meu Deus do céu, gente, olha o que a gente faz. Então Joana nos fala: Cláudio, a vida acontece aqui e agora, meus queridos. Não deixes te vencer pela ansiedade. Aquele velho ditado lá que o meu avô dizia: não, amanhã a Deus pertence. Que nada, meu irmão. O segundo depois a Deus pertence, não é mais o amanhã. Eu não sei o segundo depois. E aquilo que eu disse, eu tinha final do ano inteiro de trabalhos. Levou um segundo para minha agenda cair por terra. Eu não sei. O segundo depois é Deus que sabe. Então o momento presente, o aqui e agora, é a nossa maior oportunidade de servir. Não deixa para amanhã. Olha ao redor, sinta a tua respiração, escuta esse instante. Isso é o milagre da vida. É o presente onde Deus nos encontra, chamado vida, meus irmãos. É bom viver, meus queridos. Ah, Cláudio, mas eu tenho a vida cheia de problemas. Tá, mas quem é que não tem problema? Me mostra alguém que não tenha problema. O problema não é o problema, é a nossa atitude em relação ao problema, né? Então Emmanuel nos diz: olha, Cláudio, a dor é inevitável, ok. Mas o sofrimento é opcional, Cláudio. É tu que decide. Ou tu te revolta, ou tu te eleva, ou tu encara, Cláudio. E o que vai adiantar se revoltar? Se a revolta fosse válida, não existia problema, né? Porque que tem de revoltados aí, a primeira coisa é a gente se revoltar, né? A primeira coisa é arrumar um culpado, né? Para tudo que nos acontece. Então, meus queridos, nós podemos escolher. Ou tu te revolta, ou tu te eleva.
A vida, ela não é o que acontece conosco, mas o que escolhemos fazer com o que nos acontece. E Setembro Amarelo, meus queridos, nasce para romper este silêncio e nos lembrar que a vida é um compromisso de todos os dias. E pedir ajuda não é fraqueza, não é derrota. Pedir ajuda é um dos maiores atos de coragem que alguém pode realizar. Eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda a Deus, à espiritualidade. Eu pedi ajuda à ciência. Eu fui no médico. E estou em tratamento psiquiátrico. Estou ganhando alta. Estou ganhando alta agora, mês que vem. Eu me sobrecarreguei tanto que eu tive que procurar um psiquiatra para conversar, para dividir o medicamento. Eu não tenho vergonha de dizer, eu busquei ajuda para a minha saúde mental. Ah, Cláudio, mas tu é espírita? Deus nos deu a ciência. Deus nos deu o alimento espiritual e nós estamos em paralelo nos refazendo. Não é vergonha pedir ajuda, meus queridos. Procurar a ciência. Nós temos excelentes psiquiatras, psicólogos. Então, meus queridos, coragem para nos reconhecermos como seres humanos, falhos ainda, frágeis ainda. Coragem para admitir que você precisa de apoio. Coragem para abrir o coração e permitir que a tua vida seja compartilhada. Mas também não basta combater o silêncio da dor. Nós precisamos gritar esperança. Nós precisamos gritar vida. Se a vida pesa nos ombros, é porque você tem força sim para suportar. Deus nunca nos deixa sozinhos. Sempre haverá mãos invisíveis nos levantando, mesmo quando não vemos, meus queridos. É isso que Jesus nos ensinou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus nos mostrou que pedir alívio, buscar um ombro amigo, aceitar auxílio é caminho de cura. Quantas vezes achamos que estamos sozinhos? Você nunca está sozinho. Você importa, você pode pedir ajuda, sim. Quantas vezes pensamos que não vamos fazer falta? Ah, se eu for embora, se eu sair viajar, ninguém vai sentir falta. Como assim, meu irmão? Isso não é verdade, você é importante. Tem gente que te ama, tem gente que depende de ti, tem gente que espera teu abraço, teu sorriso. Você é único, insubstituível. Sua vida não tem cópia. Deus não faria outro igual a você. Você é único. Não desvalorize a sua existência. Jesus não nos abandona. Os bons espíritos nos sustentam, mesmo em silêncio. Isso é força, isso é fé, isso é coragem, meus queridos. Sabe aquela fé que sustentou Paulo na prisão? Foi a fé que deu coragem a Estevão diante da morte. A fé traz esperança, consola quando tudo parece ruir. Mas também ela se expressa em atitudes. Vai procurar ajuda, Cláudio. Vai procurar ciência, Cláudio. Vai tomar o medicamento que te receitou, Cláudio. É Deus dizendo, vai filho, tenta de novo. Busca ajuda, busca o caminho. É a certeza que Deus nos guia, mesmo quando não entendemos o caminho, meus queridos. Você pode melhorar, você pode perdoar, você pode ser perdoado, você pode amar e ser amado. Cada dia uma chance que temos de nos melhorar nessa vida ainda. É assim que crescemos,
até que o espírito humano brilhe e compreenda que a vida é um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. E a doutrina espírita nos mostra que a vida, ela não é acaso, é uma missão divina. Então, cada lágrima, cada alegria, cada desafio é uma aula nessa estrada chamada vida. E essa reencarnação é uma nova chance de nos corrigirmos, de semear a luz. Por isso, a vida é sempre sagrada, intocável, que possamos transformar esses sentimentos mais duros, a raiva, a angústia, a solidão, a mágoa, em luz e compreensão, meus queridos. Porque mesmo quando a dor nos isola, mesmo quando o mundo parece nos abandonar, virar as costas, ou os amigos na hora da dor, cadê os amigos? Ah, Cláudio, mas eu tenho mais de 5.000 amigos. Bah, eu levo milhões de likes. Tá de joelho? Cadê os amigos para te erguer a mão? Tá tudo online, ele vai te erguer online. Há uma presença que jamais nos abandona. Deus permanece, meus queridos. Porque quando a tarefa depende apenas de Deus, você não precisa tomar nenhuma atitude, nenhuma providência física para que as coisas aconteçam. Basta confiar. Quando você se sentir que ninguém se importa contigo, que não existe amor, essa é a hora de deitar-se nos braços de Deus e ali encontrar o verdadeiro amor, que excede a todo entendimento humano. Quando você ficar desanimado, se sentir um caso perdido, veja, Deus está olhando para você, Ele verdadeiramente te ama, do jeito que você é, acredita. A espiritualidade pode fazer por você, em segundos, o que levaríamos décadas para conseguir. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca disse que não teríamos problemas. Ele disse que jamais estaríamos sozinhos. E é nesse momento de nossas vidas, quando achamos que não vamos suportar as pressões, que insistem em querer nos vencer, nos amedrontar, seja por estar enfrentando o desemprego, a dor da partida daqueles que amamos, mas se eu tenho fé, poderemos ficar abatidos, mas jamais destruídos. Assim nos fala o apóstolo Paulo. Jesus disse que estaria lá conosco. E é aí que tudo se torna diferente, meus queridos. Porque quanto mais nos importamos uns com os outros e priorizamos o melhor para o nosso irmão, a partir daí nos alcançamos Deus. A partir desse amadurecimento, quando eu me esvazio de mim e me encho de amor, nós alcançamos a plenitude em nossos corações. Deus não pune, meus queridos. E a dor, ela surge quando estamos preparados para compreender a lição. Somente neste momento é que a gente tem a oportunidade de passar por essas experiências dolorosas e entender que a gente passa porque a dor nos humaniza. E é nesses momentos difíceis da vida que nós encontramos a razão para continuar em frente. É ou não é? É quando a dor vem, é quando a gente tem de se superar, que faz de nós pessoas melhores, sim. Todos, né, nós temos essa capacidade de reagir às tentações, aos desânimos. É isso que nos torna pessoas especiais, meus queridos. Para continuar o caminho. Que possamos buscar em nossas vidas a paz, a harmonia para nós e para aqueles que caminhamos juntos. Quase na hora? Mais 2 horas. Então, meus queridos, para a gente partindo para o encerramento, vou começar a pedir para vocês e para mim, tá? Porque eu estou ouvindo também, tá? Eu ouvi quando preparei esse trabalho e estou ouvindo de novo. Mas vocês ficaram curiosos para saber qual é a minha lição que a dor me deu, né? Não, vai descobrir a tua lição.
Meus queridos, exija menos, espere menos, reconheça mais, agradeça mais. Obrigado, meu Deus, pela família, pelos amigos, pela saúde. Obrigado, meu Deus, por essa doutrina dos Espíritos que me ampara, que me consola, que me ergue. Todos os dias nós temos motivos para estarmos gratos. Deus tem caminhos que desconhecemos, mas Ele sempre nos ampara, meus queridos. Quando nos faltar forças, que possamos recorrer à providência divina, que nos sustentará sempre. Valorize a vida, meus queridos. Ela merece ser cuidada, preservada. Porque se você for parar para pensar, quanta vida pode haver em uma só vida? Você vive quando apenas abre os olhos, quando respira, ou quando não perde aquela chance. Sabe aquela chance que tu tanto queria? Isso é vida. A gente vive quando larga tudo e inicia uma nova ideia. A gente vive quando nada dá certo e tu começa de novo. A gente vive quando você sai de casa sem um agasalho e vem o frio. Quando você acha que chover e vem o calorão. Isso é vida. A gente vive quando esses enganos ainda nos tiram um sorriso e a gente dá de presente para o outro. Isso é vida. A gente vive quando entende, meus queridos, que viver melhor é quando a gente vive junto, é quando a gente compartilha, quando a gente cuida, quando a gente divide, quando a gente ama, quando a gente respeita. A gente está vivendo. A gente vive quando conhece aquela pessoa que você se apaixona, aí se torna 2, se torna 3, constitui uma família, e amor é amor e não importa a forma de amor, meus queridos. Isso tudo vem e te enche de uma vida nova. Começamos então a redescobrir o amor, descobrir o amor próprio, porque eu preciso me amar para conseguir amar você. E tem aquelas pessoas que criam vida em cada respiração. Seja nos sonhos que não deixam aquele sonho, sabe? Quantos sonhos a gente vai deixando no meio do caminho? Por que tu não resgata eles? Quantos sonhos quando jovens e vamos deixando de lado e de lado? Você vive quando entende que viver é esse movimento que nunca para. Até porque quando ele parar, enfim, nós não vamos precisar mais nos preocupar, né? Que aí já partimos para a espiritualidade, né? Então, a vida, ela tem que seguir seu curso, independente de estarmos satisfeitos com ela ou não. Mas se estivermos felizes, meus queridos, ela vai seguir mais leve. Porque ser feliz, meus queridos, não é reconhecer os problemas que estão em minha volta. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar dos desafios, das incompreensões, dos períodos de crise. Ser feliz, meus queridos, é deixar muitas vezes de ser vítima das circunstâncias. Ser feliz muitas vezes é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da tua própria história. Eu vou para a vida assim. Vou parar de reclamar. Eu vou à luta amanhã. Porque eu estou respirando, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho família. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Há centenas, quem sabe até milhares de razões que nos fazem levantar todos os dias. Seja o trabalho que nos alimenta, a família que nos ilumina a cada manhã, pelos filhos, pelos sonhos que ainda queremos realizar. Então são muitos os motivos que nos mantêm nesse complexo mundo que dá voltas. E que algumas vezes, sem saber como, nos faz perder o rumo, nos desorienta. Mas como nos diz Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, espera pela manhã. Quando o teu dia se apresente sombrio e apavorante, espera pela manhã. Espera.
E se te parecerem insuportáveis as dores, lembra-te de Jesus, ora, aguarda, confia. Lembramos-nos de Kardec, quando coloca no Evangelho, com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. Meus queridos, para nós encerrarmos, a mensagem que fica é que a vida precisa ser valorizada a cada momento vivido, seja como for. Enquanto respirarmos, nós temos essa oportunidade de criar novas experiências, refazer o que não funcionou antes, evoluirmos como pessoas, vivamos o momento presente da melhor forma possível. Reconcilia-te com a tua família, com os teus desafetos, enquanto estás a caminho. O otimismo, a esperança, isso são ferramentas fundamentais para o prosseguimento da vida. Saibamos honrá-la, meus queridos. Vamos acerenar o coração e dizer assim: Senhor da vida, abraça os corações aflitos que chegam em silêncio, trazendo dores escondidas na alma. Recolhe as lágrimas invisíveis que ninguém vê, mas que pesam tanto por dentro. Enxuga cada uma delas com teu amor infinito. Renova as forças dos que pensaram em desistir, sustenta aqueles que caminham cansado, levanta os que tombaram no meio da jornada, que a esperança volte a cada coração, porque viver é te honrar, viver é testemunhar a tua vontade em nós. Viver é o maior ato de coragem e de gratidão que podemos oferecer a teu infinito amor. Que assim seja. Eu agradeço profundamente essa oportunidade aos grupos que organizaram, nossos irmãos queridos que sempre nos abraçam aqui, vocês que estão aqui, peço perdão se não me fiz entender em alguma fala, nossos internautas, obrigado pelo carinho de sempre. Eu sou grato a Deus, a Jesus, a doutrina espírita, a essa casa abençoada, e a cada alma que nos escutou a mensagem, que a palavra aqui encontre o seu coração. Leva esses fluidos benéficos, salutares, que recebemos aqui da espiritualidade, para aquelas pessoas que te amam e estão esperando por você. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigado. Que nos resta nesse momento é dizer, se não só gratidão, Cláudio, por essas palavras que vêm nos fortalecer na nossa coragem para a vida, para o dia a dia, para as provas, as expiações e tudo mais que tivermos ainda de passar para progredirmos mais depressa. Como o Cláudio diz, é nas dores, é nas dificuldades que nos impulsionamos mais em direção ao alto, em direção a esse Pai, em direção à perfeição. Gratidão a cada um que aqui esteve presente, que nos acompanhou de seus lares pela internet. Gratidão por aquele quilo de alimento, para que eles puderam nos trazer. Na verdade, não é para nós, é para as famílias assistidas pelo trabalho social da nossa casa. E que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, dia 17, com a palestra Qual o Sentido da Vida?, com o nosso querido irmão e já conhecido da nossa casa, o Luiz Alberto, natural de Cachoeira do Sul, mas que viveu sua vida praticamente
toda ela na cidade de Guaíba e Porto Alegre, e que vem nos trazer mais essa reflexão, com certeza, muito profunda, pelo que já conhecemos dele. No dia 24, teremos o tema A Vida é um Bem Outorgado por Deus. A Mariane Macedo, de Caçapava, expositora da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, psicóloga e também já conhecida das nossas Semanas Espíritas. E o fechamento no dia 26 de setembro, sexta-feira, com o tema O Objetivo da Vida na Visão Espírita, com o professor Marcelo Freitas Gil, que também já esteve aqui na nossa casa. Continuaremos com a Feira do Livro, com a arrecadação dos alimentos, e encerramos com mais uma reflexão de Emmanuel. Agradeço-te, ó Pai, o amor com que me envolves. Agradeço-te a vida, o pão, a luz, o lar, e os amigos queridos que me estendem as mãos. Mas agradeço ainda a luz do sofrimento que me faz caminhar, pela dor que me envias. Sê bendito, meu Deus. Mais uma vez, agradecemos a todos, que possamos voltar aos nossos lares com a paz de toda a energia que recebemos nesses minutos que estivemos aqui, nessa bendita casa, nesse contato com a espiritualidade maior, e tudo que nos elevou e nos serenou os nossos corações, e que sirva de ânimo para continuarmos a nossa jornada até o tempo que o Pai definir. Boa noite, sigam em paz.